Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde tudo ao seu redor é branco? Onde o frio não dá trégua, onde cada respiração é pesada, cada movimento drena energia, e o simples ato de sobreviver é um desafio diário, pois é exatamente assim que vivem os lobos em algumas das regiões mais gélidas e inóspitas do planeta. Na vastidão coberta de neve do Ártico, do Alasca ou da Sibéria, eles se movem como fantasmas silenciosos, mestres na arte da sobrevivência. Hoje, no Alertamente, vamos descobrir os segredos por trás dessa incrível resistência. Como eles suportam temperaturas congelantes? Como encontram alimento em uma terra aparentemente desprovida de vida? E como eles se comunicam e trabalham juntos para vencer desafios extremos? Prepare-se para explorar o mundo fascinante dos lobos e sua luta diária pela sobrevivência na neve. O frio extremo e a adaptação do corpo. Para entender a resiliência dos lobos, precisamos olhar primeiro para o maior inimigo deles, o frio extremo. Nas regiões árticas e montanhosas, as temperaturas podem cair abaixo de menos 50 graus Celsius, algo que para a maioria dos seres vivos seria simplesmente insuportável. Porém, os lobos possuem uma série de adaptações que os transformam em verdadeiras máquinas de sobrevivência. A primeira e mais visível dessas adaptações é o pelo. O casaco de um lobo é, na verdade, uma obra-prima da natureza. Ele é formado por duas camadas. A camada interna, chamada de subpelo, é como um cobertor incrivelmente eficiente que retém o calor gerado pelo corpo. Essa camada densa e macia impede que o calor escape, mesmo sob as condições mais severas. Já a camada externa, composta por pelos mais longos e resistentes, tem a função de repelir água, neve e vento. Juntas, essas duas camadas criam uma barreira quase impenetrável contra o frio. Além disso, o corpo dos lobos é projetado para funcionar como uma verdadeira fortaleza térmica. Eles possuem uma espessa camada de gordura sob a pele, que age como um isolante interno, protegendo os órgãos vitais do congelamento. Suas patas são outro exemplo de design perfeito. Largas e acolchoadas, elas não apenas oferecem suporte em terrenos cobertos de neve, mas também ajudam a distribuir o peso do corpo, evitando que eles afundem na neve fofa. E tem mais. Os lobos conseguem controlar o fluxo sanguíneo para as extremidades, reduzindo a perda de calor nas patas, orelhas e cauda. Mas toda essa resistência física seria inútil sem um comportamento estratégico. Durante tempestades de neve, por exemplo, os lobos evitam desperdiçar energia desnecessária. Eles podem cavar tocas na neve para se protegerem ou simplesmente se enrolar em grupos para aproveitar o calor dos outros membros da matilha. A natureza pensou em tudo, e o lobo aprendeu a usar cada uma dessas vantagens a seu favor. Estratégias brilhantes de caça. Agora, imagine estar em um ambiente onde tudo está coberto de branco, onde as presas são escassas e cada passo em falso pode custar energia que não pode ser desperdiçada. Para os lobos, encontrar alimento nesse ambiente não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma verdadeira arte estratégica. Os lobos vivem em matilhas, e essa organização social é a chave para sua eficácia como predadores. A matilha pode variar de tamanho, mas geralmente possui entre 6 a 10 membros, cada um com um papel bem definido. Diferente de predadores solitários, como tigres ou linces, os lobos são mestres do trabalho em equipe.
Cada caçada é planejada com cuidado, e a coordenação entre os membros da matilha é quase perfeita. Quando escolhem uma presa, geralmente alces, bisões ou cervos, eles avaliam cuidadosamente suas chances. Animais grandes oferecem uma recompensa maior em termos de comida, mas também representam um risco maior, exigindo muita energia e um esforço coordenado. Primeiro, os lobos testam a presa, identificando os mais fracos, feridos ou jovens. Essa seleção natural é parte do equilíbrio do ecossistema. Durante o ataque, os lobos assumem papéis específicos. Alguns membros perseguem a presa, forçando-a a correr e se desgastar na neve. Outros cercam o alvo, limitando suas opções de fuga. E, no momento certo, o líder da matilha toma a decisão de atacar. Essa precisão tática minimiza o gasto de energia e aumenta as chances de sucesso. Quando conseguem derrubar a presa, a comida é compartilhada igualmente entre os membros da matilha. Até mesmo os lobos mais jovens e os mais velhos têm sua parte garantida. Essa solidariedade é essencial em um ambiente onde desperdiçar recursos pode ser fatal. Além disso, os lobos têm a capacidade de adaptar sua dieta. Em períodos de escassez, eles se alimentam de pequenos animais, como coelhos ou até mesmo de carniça. Essa flexibilidade alimentar é um dos motivos pelos quais eles conseguem prosperar mesmo nos ambientes mais hostis. Comunicação, a linguagem dos lobos. Se existe algo que define os lobos, além de sua habilidade para caçar, é sua capacidade de comunicação. O uivo de um lobo, que ecoa nas paisagens nevadas, é muito mais do que um som. É uma linguagem rica, cheia de significados. Os lobos utilizam os uivos para várias finalidades. Eles podem sinalizar sua posição para outros membros da matilha, avisar sobre possíveis ameaças ou até demarcar território. Um fato curioso é que os lobos de uma mesma matilha têm tons de uivo levemente diferentes, permitindo que eles se reconheçam mesmo à distância. Mas a comunicação dos lobos vai muito além dos uivos. Eles utilizam expressões corporais para transmitir emoções e intenções. Por exemplo, a posição das orelhas, o movimento da cauda e até a postura do corpo podem indicar submissão, agressividade ou afeto. Essa linguagem visual é essencial para manter a harmonia dentro da matilha e evitar conflitos desnecessários. Após uma caçada bem-sucedida, é comum que a matilha se reúna para uivar em conjunto, quase como uma celebração. Esse comportamento reforça os laços entre os membros e cria um senso de unidade. A família, união que garante a vida. A sobrevivência na neve, onde os desafios são constantes e os recursos são escassos, seria impossível para os lobos sem a estrutura social complexa e bem organizada de suas matilhas. Mais do que um simples grupo de indivíduos, a matilha funciona como uma verdadeira família, onde cada membro desempenha um papel essencial para o sucesso coletivo. Os filhotes, por exemplo, são o futuro da matilha, e seu cuidado é uma prioridade absoluta. Desde o nascimento, eles são mantidos em tocas seguras, protegidos do frio extremo e de predadores. Durante as primeiras semanas de vida, a mãe permanece constantemente com eles, enquanto outros membros da matilha assumem a tarefa de caçar e trazer alimento para ela.
Esse comportamento cooperativo permite que a mãe se concentre inteiramente nos cuidados com os filhotes. Conforme os filhotes crescem, o envolvimento da matilha se torna ainda mais evidente. Todos os membros ajudam a ensinar os jovens lobos, não apenas com brincadeiras, que simulam situações de caça e defesa, mas também com lições práticas. Quando estão prontos, os filhotes acompanham a matilha em caçadas, observando e aprendendo as complexas estratégias de ataque e trabalho em equipe. Essa fase de aprendizado é crucial para garantir que eles se tornem adultos preparados para contribuir com o grupo. Os membros mais velhos da matilha, por sua vez, têm um papel igualmente significativo. Apesar de muitas vezes já não terem a mesma força física para participar das caçadas, sua experiência é inestimável. Eles são os mentores da matilha, transmitindo conhecimento sobre territórios, rotas de migração de presas e até estratégias para lidar com situações perigosas, como confrontos com outros predadores ou tempestades de neve. Além disso, sua presença fortalece o senso de unidade do grupo, funcionando como um elo que conecta gerações diferentes dentro da matilha. Outro aspecto fascinante dessa união é a maneira como os lobos cuidam uns dos outros em momentos de necessidade. Se um membro da matilha fica ferido ou doente, ele não é abandonado. Pelo contrário, a matilha ajusta suas atividades para proteger e apoiar esse indivíduo. Muitas vezes, caçam e trazem comida para o lobo debilitado, garantindo que ele tenha tempo para se recuperar. Essa solidariedade é rara no reino animal e é um dos principais fatores que permitem aos lobos sobreviver em ambientes tão extremos. Além do cuidado físico, os lobos demonstram laços emocionais profundos dentro da matilha. Eles passam grande parte do tempo interagindo entre si, seja brincando, uivando em grupo ou simplesmente se aconchegando para compartilhar calor nos momentos mais frios. Essas interações fortalecem os vínculos e ajudam a manter a harmonia, algo essencial em um grupo onde a cooperação é vital para a sobrevivência. A hierarquia da matilha também desempenha um papel fundamental nessa dinâmica. Apesar de existir um líder, geralmente chamado de lobo alfa, a liderança dos lobos não é baseada apenas na força física, mas na capacidade de tomar decisões sábias e guiar o grupo de forma eficiente. O alfa protege, orienta e garante a unidade da matilha, mas também depende do apoio e da colaboração de todos os membros para manter a estrutura funcionando. Essa complexa organização social é uma verdadeira obra-prima da natureza, onde cada indivíduo contribui para o bem-estar coletivo. Os lobos nos ensinam que, mesmo nos ambientes mais adversos, a união e o trabalho em equipe podem superar os maiores desafios. Eles não sobrevivem sozinhos, sobrevivem juntos, como uma família em seu sentido mais puro. Assim, a matilha de lobos é um reflexo de algo que, muitas vezes, esquecemos: que o sucesso de um grupo depende da colaboração, do respeito e da capacidade de cada membro de apoiar o outro, mesmo nos momentos mais difíceis. No gelo implacável da neve, é a força desses laços que mantém os lobos vivos e prosperando. Impacto no ecossistema. Os lobos não são apenas mestres da sobrevivência. Eles são agentes fundamentais no equilíbrio e na regeneração dos ecossistemas onde habitam. Sua presença vai muito além da simples busca por sobrevivência.
Eles exercem um papel crucial como predadores de topo, influenciando toda a cadeia alimentar e moldando diretamente o ambiente em que vivem. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa influência é o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, onde a reintrodução dos lobos provocou mudanças profundas e inesperadas em todo o ecossistema. No início do século XX, os lobos foram sistematicamente caçados em Yellowstone até serem completamente exterminados. Sem seus predadores naturais, a população de cervos e alces cresceu de forma descontrolada, causando uma pressão excessiva sobre as florestas e pastagens da região. Esses herbívoros, sem a ameaça dos lobos, passaram a pastar livremente, consumindo a vegetação jovem em excesso e impedindo a regeneração de árvores e arbustos. O resultado foi um ambiente degradado, onde muitas espécies que dependiam dessas plantas, como pássaros, castores e insetos, começaram a desaparecer. No entanto, em 1995, os lobos foram reintroduzidos no parque, marcando o início de uma transformação ecológica sem precedentes. Assim que voltaram ao ecossistema, os lobos retomaram seu papel de predadores de topo, controlando a população de cervos. Mas o impacto foi muito além da redução do número de herbívoros. A presença dos lobos alterou o comportamento dos cervos, que passaram a evitar certas áreas, como vales e margens de rios, onde estavam mais vulneráveis a ataques. Isso deu às plantas dessas regiões a oportunidade de se regenerar. Com o tempo, as mudanças começaram a se tornar visíveis. Árvores como salgueiros, choupos e álamos voltaram a crescer. Com a recuperação da vegetação, os pássaros retornaram, atraídos pelas novas áreas de nidificação. Castores, que dependem de salgueiros para construir suas barragens, também voltaram em grande número. Esses castores, por sua vez, criaram novos habitats ao longo dos rios, proporcionando refúgio para peixes, anfíbios e outros animais aquáticos. Além disso, o impacto dos lobos se estendeu até os carniceiros, como águias, corvos e ursos, que se beneficiaram das sobras das caçadas dos lobos. Até mesmo pequenos predadores, como raposas, viram suas populações crescerem, já que os lobos reduziram a presença de coiotes, competidores diretos por presas menores. Essa complexa interação de fatores criou um efeito em cascata, rejuvenescendo o ecossistema de Yellowstone como um todo. Mas talvez o efeito mais impressionante da reintrodução dos lobos tenha sido nas próprias paisagens físicas do parque. Com a regeneração das árvores e arbustos ao longo das margens dos rios, as raízes das plantas ajudaram a estabilizar o solo, reduzindo a erosão. Isso, por sua vez, influenciou o curso dos rios, tornando-os mais estáveis e permitindo que eles fluíssem de maneira mais equilibrada. A água ficou mais limpa e habitats aquáticos foram restaurados, beneficiando uma infinidade de espécies. Os lobos, com sua simples presença, desencadearam um fenômeno conhecido como cascata trófica. Esse processo ocorre quando predadores de topo impactam significativamente o comportamento e a população de suas presas, provocando mudanças que reverberam em todos os níveis do ecossistema. Yellowstone é um exemplo perfeito de como a introdução ou retirada de uma única espécie pode transformar completamente um ambiente. Fora de Yellowstone, os lobos desempenham papéis semelhantes em outros ecossistemas ao redor do mundo. Em regiões da Europa, como os Alpes e os Cárpatos, e até mesmo em áreas do Ártico, eles controlam populações de ungulados e ajudam a manter o equilíbrio entre plantas e herbívoros. Sua presença impede que florestas inteiras sejam devastadas pelo pastoreio excessivo, garantindo que a biodiversidade local seja preservada.
No entanto, a relação entre humanos e lobos nem sempre é fácil. Em muitas áreas, os lobos enfrentam ameaças constantes, como caça ilegal e destruição de habitat. O desafio é encontrar um equilíbrio entre a coexistência com essas criaturas incríveis e as necessidades das populações humanas. Projetos de conservação e educação têm sido fundamentais para mudar percepções e demonstrar como a presença dos lobos pode beneficiar não apenas a natureza, mas também as pessoas que dependem dela. Em última análise, os lobos são muito mais do que sobreviventes na neve. Eles são catalisadores de mudanças ecológicas e guardiões do equilíbrio natural. Sua história em Yellowstone é um poderoso lembrete de que cada espécie desempenha um papel insubstituível no delicado equilíbrio do nosso planeta. Preservar os lobos é preservar a vida como um todo, uma lição que a natureza nos ensina continuamente, se estivermos dispostos a ouvir. A história dos lobos na neve é uma verdadeira lição de adaptação, inteligência e resiliência. Se você gostou dessa jornada pelo fascinante mundo dos lobos, deixe seu like, inscreva-se no Alertamente e acompanhe nossos próximos vídeos. Até lá! Cara sorrindo e com olhos sorridentes.